Nós vamos então tratar essa semana da questão do sexo pré-matrimonial. Vocês sabem que o sexo antes do matrimônio é uma das coisas que hoje em dia está mais na moda, e não somente isso, aqui nós podemos dizer que a revolução cultural que está em ato, que está acontecendo, não somente no nosso país, mas no mundo inteiro, essa tentativa de pôr abaixo a moral cristã, essa tentativa de derrubar a moral judaico-cristã, a revolução cultural aqui parece ser vencedora em muitos sentidos. Ou seja, se nós cristãos quisermos que as pessoas voltem a ter o comportamento sexual que tinham antigamente, de esperarem o casamento para ter relações sexuais, nós vamos ter que aqui nadar contra a maré, não tem dúvida nenhuma. Por quê? Porque parece que eles conseguiram realmente entabular a ideia, conseguiram passar a ideia de que matrimônio é uma instituição burguesa, ridícula e sem sentido. Ou seja, o matrimônio só atrapalha. As estatísticas nos dizem isso. As estatísticas nos dizem que os jovens cada vez mais se casam cada vez menos, e quando se casam, existe um número considerável de pessoas que antes de se casar já tiveram todo tipo de experiência sexual. Ou seja, parece quase que uma coisa evidente que antes do casamento, se você quer se casar com uma pessoa, você tem que fazer sexo com ela antes do casamento para ver se vocês dois dão certo, né? Para ver se as duas pessoas dão certo em termos sexuais. É interessante como é possível, num prazo de poucas décadas, nós vermos uma mudança tão grande, uma revolução tão grande, e uma revolução até mesmo contra a própria natureza do amor humano e do sexo humano. Por quê? Quem tem contato com as pessoas mais antigas, ou quem leu, sabe muito bem o que representava há 50 anos atrás uma menina perder a virgindade antes do casamento. Era uma desonra, era uma verdadeira desonra para a família. Ou seja, se uma menina perdesse a virgindade antes de se casar, já se criava um problema. Quem é que ia querer casar com ela? Não é? Quem é que ia querer uma menina que tinha perdido a sua virgindade? É evidente que esse padrão moral, essa exigência com relação à mulher, não encontrava o seu correlativo no mundo masculino. Por quê? Porque os rapazes, infelizmente, na nossa sociedade brasileira pelo menos, não se esperava que eles casassem virgens. Muito pelo contrário. Em muitas famílias, o rapaz chegava a uma certa idade, o próprio pai ou familiares financiavam a sua primeira experiência sexual, para que ele, então, pudesse experimentar o que era o sexo, mas não somente isso, desse provas da sua virilidade, desse provas de que ele é homem de verdade.
Então, havia evidente uma moral cristã pela metade. Ou seja, uma moral cristã que valia para as mulheres, ao mesmo tempo, uma moral que não era moral nenhuma, era uma imoralidade com relação aos homens, onde os homens tinham licença para fazer aquilo que as mulheres não tinham licença para fazer. Neste sentido, vocês se recordam aquilo que eu já disse em outras palestras, que nesse sentido, esse tipo de comportamento é um comportamento semelhante, digamos assim, ao do mundo animal. Podemos dizer aqui que é uma espécie de atitude que cede ao comportamento dos mamíferos superiores, não é? Ou seja, os animais, eles são assim: óvulo é caro, esperma é barato, não é? Ou seja, as fêmeas no mundo animal são mais recatadas, e a própria natureza, quando Deus criou esses animais, deu à fêmea o mecanismo do cio, né? O ciclo da fertilidade, que faz com que em outros períodos a fêmea não queira reproduzir, não queira fazer sexo. E mesmo quando está no seu período de fertilidade, a fêmea não cede tão facilmente assim ao sexo, porque parece que existe um certo instinto de saber que as consequências daquele ato irão ficar com ela, ou seja, a gravidez fica com ela. Então, é evidente que o macho tem relações sexuais de forma indistinta, quantas vezes quiser. Por quê? Porque as consequências não ficam com ele, não é? Agora, isto, pelo menos isto, que não é moralidade humana, é simplesmente comportamento animal, isto parecia algo que era corroborado por uma certa moralidade, não é? Na nossa sociedade, que hipocritamente exigia da mulher virgindade, mas não exigia do homem a virgindade. Nós cristãos, nós sempre exigimos as duas coisas. Nós sempre esperamos dos dois essa entrega mútua, definitiva, num compromisso chamado matrimônio. E a pergunta é por quê? Por que isso é assim? Vejam, em primeiro lugar, a resposta disso nós já vimos em outras ocasiões, mas eu acho que é bom aqui a gente fazer um pouco uma lista das razões, tentar juntar as razões pelas quais não se deve fazer sexo antes do matrimônio. Primeira coisa é que nós precisamos recordar que o ser humano, quando ele faz sexo, ele deve fazê-lo a partir da sua natureza, isso quer dizer corpo e alma. Vamos lembrar bem especificamente o que já dissemos. O pecado é uma realidade espiritual. O pecado é uma invenção de um anjo. Portanto, quem peca não é o corpo, quem peca é a alma. O corpo entra de gaiato na história, entendeu? Ele entra um pouco como instrumento da alma pecadora. Não estou dizendo que o corpo não tenha influência nenhuma. É claro, nós temos hormônios, é claro, nós temos sentimentos físicos, né? Os sentimentos que são essa realidade um pouco, uma zona de intermediária entre a sensação física, sensação de calor, de frio,
comida gostosa, comida salgada, etc. Isso é uma sensação. E as emoções propriamente ditas. Nós temos essa zona de penumbra onde nós temos emoções, realidades psíquicas que parecem influenciar de forma mais aguda, digamos assim, o corpo, não é? Quando um rapaz vê uma moça e o coração dele começa a acelerar, né? Aí você tem um sentimento, não é somente um amor espiritual, tem alguma coisa que envolve o corpo, não é? Pois bem, existe, portanto, no ser humano a realidade de que o pecado ele vem da alma. O pecado é algo espiritual, e isso a gente nunca pode esquecer, porque a gente tende a esquecer isso. Nós temos uma tendência de identificar o pecado com o corpo, e não é o corpo que peca. Quem peca é a alma. Santo Agostinho faz a comparação, faz que a gente note, não a comparação, faz que a gente note o exemplo de um casal tendo relações sexuais. O ato de um casal tendo relação sexual em santo matrimônio pode ser fisicamente, somaticamente, biologicamente, externamente idêntico ao ato de um adultério. No entanto, um é pecado, o outro não é. E onde é que está o pecado? O pecado está na alma. O pecado está no que aquela pessoa está fazendo espiritualmente naquele ato. Então nós vemos aqui que quando nós vamos falar de pecados sexuais, nós precisamos sempre falar de atitudes espirituais. Por quê? As vacas não pecam. Os gatinhos não pecam. Os cachorrinhos não pecam. Os macacos não pecam. Somente seres humanos pecam porque somente seres humanos têm alma. Somente nós temos alma. E porque somente nós temos alma, somente nós podemos pecar. Então, quando nós nos perguntamos a respeito de por que é pecado fazer sexo antes do casamento, nós precisamos levar isso em consideração, porque senão nós não vamos entender nada. Porque se você fotografa o ato sexual de um casal de namorados, depois, no dia seguinte, eles acabaram de casar e fotografam o ato sexual outra vez, é a mesma coisa. São as mesmas pessoas, são os mesmos comportamentos físicos, mas não é a mesma coisa espiritualmente. Aqui que está o problema. Então não se trata somente de passar na igreja para receber a certidão de casamento, como se a certidão de casamento fosse o alvará para você poder ter relações sexuais. Está entendendo? A certidão de casamento não é o alvará das relações sexuais. A certidão de casamento, ela é simplesmente um documento que atesta um compromisso espiritual, uma realidade do espírito. Então, os seres humanos, quando fazem sexo, fazem com as suas almas também. Não existe ninguém que faça sexo sem alma. Por mais que a pessoa nem acredite que a alma existe. Todo mundo que faz com a alma, e todo ato sexual humano tem um significado. Coisa que
o ato sexual do touro com a vaca não tem significado nenhum. O touro e a vaca, depois do ato sexual, não perguntam: foi bom para você? Não perguntam isso. Não é uma pergunta que está atrás de significado, está atrás de preencher alguma coisa. Aquele vazio que estava aí te preencheu? Foi realmente algo que deu um significado positivo? Os seres humanos, quando fazem sexo, fazem sempre com a sua alma. Pode ser que façam o sexo de forma perversa e, portanto, fazem com um significado desagregador, desordenado. Ou pode ser que façam de forma plenamente humana, espiritualmente sadia, que é uma realidade de comunhão, de ordem, de harmonia. Mas isso envolve a alma. Então, quando nós vamos falar para os nossos jovens a respeito do sexo antes do casamento, nós precisamos falar aqui, antes de tudo, de alma. Precisamos falar de significado, precisamos falar de sentido. Precisamos entender que o pecado não está no ato físico. Está entendendo? Ou seja, o ato físico em si, vamos supor, no caso do homem, uma ejaculação, da mulher, num orgasmo ou uma penetração, esse ato físico em si, ele não é nada. É o ato espiritual que está por trás desse ato físico que pode ser ou não pecado. E onde é que está o problema espiritual do sexo pré-matrimonial? É que em si mesmo, o ato sexual no ser humano foi feito para dizer um significado profundo espiritual, que é o seguinte: eu sou todo teu, eu sou toda tua. Esse aqui é o significado básico e fundamental do ato sexual. E não é algo que eu estou impondo, ou o catecismo da igreja está impondo, ou algum papa fez um decreto e impôs isso. Não. É isso que está na natureza do próprio ser humano, que espiritualmente espera algo que os animais não são capazes. Chama-se amor, entrega. Os passarinhos são muito bonitinhos, mas eles não amam. Os peixinhos não amam, não têm alma para amar. O amor só existe quando as pessoas têm alma. Se as pessoas não têm alma, não têm amor. O amor é um ato espiritual. Esse ato espiritual significa o quê? Significa uma entrega do meu ser para que o outro seja. O que é amor verdadeiramente foi revelado na cruz de Cristo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, Ele nos revelou aquilo que nós já suspeitávamos, mas que ninguém tinha clareza. O que é realmente o amor? O amor é uma entrega. O amor é dar o seu corpo, o seu sangue, o seu ser, para que o outro tenha vida, para que o outro seja. Ora, o ato sexual humano, para ser um ato que significa amor, ele precisa ser um ato que significa entrega. Mas, quando você dá um presente para uma pessoa,
Imagine só que você vai numa festa de aniversário. Você chega e dá um presente para a pessoa abre o presente, fica surpresa com aquilo. Gente, eu sempre sonhei em receber esse presente. Ela recebe o presente, fica alegre, contente, feliz. Quando termina a festa de aniversário, você pega o pacote e leva embora para casa. Ou seja, você disse, é teu, eu te entrego. Você fez a doação e depois você pegou de volta. É exatamente isso que acontece num ato sexual de pessoas não casadas. Você se entrega totalmente e depois cada um se levanta e vai para o seu canto. Cada um vai viver sua vida. Você vai dizer, mas padre, não tem problema, nós vivemos juntos, nós somos amasiados, né? Na linguagem popular, ajuntados. Sim, mas por que não se casa? Porque existe uma atitude espiritual que diz, eu ainda não sou todo teu, eu quero reserva, eu quero reservar algo para mim. E assim é que vão acontecendo as coisas mais egoísticas e estranhas na nossa sociedade atual. De pessoas se casarem, ainda aceitaram se casar, é um grande milagre, mas cada um tem o seu apartamento. Casais que alugam, né, apartamento 2 por andar, cada um tem o seu apartamento no mesmo andar. Ele tem a decoração da casa no estilo dele, ela tem a decoração da casa no estilo dela, e de vez em quando eles combinam para terem relações sexuais, mas a vida dele é dele, a vida dela é dela. Essas atitudes espirituais que já estão se tornando quase que comuns. Se não fazem isso, se não chegam a esse nível de sofisticação de ter 2 apartamentos, mas eu conheço casais que se separaram e não tiveram 5 minutos de discussão a respeito de o que era de quem, porque eles já sabiam. Este abajur é meu, esse travesseiro é seu, o colchão é meu, mas a cama é sua. E assim eles se dividiram, porque jamais tiveram nada em comum. Isso eu comprei com o meu dinheiro, e se você comprou com o seu dinheiro. Vejam a atitude espiritual que está por trás. Eu não estou falando aqui contra, por exemplo, o casamento com separação de bens. O casamento com separação de bens pode ser um recurso simplesmente para a sociedade, em que se o marido for à falência, pelo menos a mulher não vai à falência. Tudo bem, isso é aceitável. Mas dentro de casa, você fazer distinção do meu dinheiro e do seu dinheiro é um problema, porque o que está por trás é uma atitude espiritual em que eu não me entreguei completamente. Casais jovens, estou dizendo isso, gente, para vocês entenderem que o problema aqui não é somente sexo antes do matrimônio, é que as pessoas perderam a noção do que é um matrimônio. Casais jovens, onde cada um planeja suas férias separadamente. Ah, eu vou para a praia. Não, eu não gosto de praia. Então um vai para a Disneylândia e outro vai para a praia. Você vê claramente que ali tem um problema espiritual. Entende? Estou aqui dando este voo amplo para vocês entenderem que é uma dificuldade maior do que simplesmente sexo ou não sexo. Nós estamos aqui diante da quase extinção do conceito de matrimônio.
Nos tribunais eclesiásticos, o número de casamentos nulos é enorme. Pessoas que vão diante do padre, fazem os juramentos matrimoniais e, no entanto, o matrimônio não acontece. As duas pessoas saem do altar solteiras do jeito que entraram. Por quê? Porque não houve aquele ato espiritual próprio do casamento, que antigamente era uma coisa tão óbvia. Era óbvio que, uma vez que as pessoas estão casadas, elas têm agora uma vida comum. Não é mais eu, somos nós. E essas realidades da vida, do dia a dia, não é? Essa união de vida, ela é celebrada, digamos assim, vamos usar essa palavra, ela é celebrada no ato matrimonial. Então, vejam, o sexo entre os seres humanos, ele tem necessariamente um significado. E esse significado pode ser um significado que faz a pessoa ficar ordenada, em paz, tranquila. Ou seja, o ato sexual foi algo que fez bem àquela pessoa, ou o significado é tão negativo que a pessoa só sai mais ferida, a pessoa só sai pior do que entrou. É evidente que existe um problema espiritual no sexo humano. É evidente que é necessário, então, encontrar o significado verdadeiro. Quando o sexo humano, por exemplo, se torna simplesmente um exercício de gratificação sexual, não é? Até a própria linguagem, né, já tornou a coisa vazia de significado. Pelo menos vazia de um significado que valha a pena. Gratificação sexual. Do jeito que você dá a gratificação para um funcionário ou para uma criança, né? Você dá para a criança um presentinho, um carrinho, uma boneca, você dá a gratificação sexual para a pessoa. Se vê claramente que tem alguma coisa aí errada. Tem alguma coisa aí que não funciona. Então, quando nós nos encontramos com o sexo humano, a pura gratificação sexual, nós podemos ver isso, é desagregadora. E aqui, novamente, no nosso método, né, que é o método de todas as nossas palestras, é importante, quando a gente quer convencer uma pessoa da moral da igreja, é importante nós pararmos para fazer a pessoa ter um momento de autoanálise, de introspecção, de ela olhar para dentro dela mesma. Meu filho, minha filha, se você já teve sexo antes do matrimônio, olhe para a experiência que você teve e veja que esta experiência que você teve foi insatisfatória. Por exemplo, quando o sexo se resume a um relacionamento de poder. A moda, agora que a pornografia terminou de instaurar, não é? É de sexo oral, sexo anal,
Mas você vê claramente que no sexo oral e no sexo anal existe ali um significado que às vezes é mais evidente, às vezes é menos evidente, mas existe ali um significado de poder. Existe alguém que é senhor e outro que é servo, não é? Existe um significado e uma carga espiritual onde um é pessoa e o outro é objeto. Isso está claramente lá. Então, estou dizendo isso para a gente enxergar, não é, como em vários aspectos, não somente no sexo pré-matrimonial, em vários aspectos da sexualidade humana. A sexualidade humana precisa muitas vezes de uma conversão. Então, estou em primeiro lugar dizendo que não é uma questão de receber a certidão de casamento e ter um alvará para praticar o sexo. Não é isso. Mas trata-se de nós sabermos o que é a realidade espiritual do matrimônio. Porque se nós nos perguntamos se eu posso ou não fazer sexo antes do matrimônio, é porque ou eu não entendo o que é o sexo, ou eu não entendo o que é o matrimônio. E a maior parte das vezes, as duas coisas. As pessoas não entendem o que é o sexo, porque não entendem que o sexo é um ato que significa uma doação mútua que, por sua própria natureza, é total. Fazer sexo antes do matrimônio é realizar um ato que diz: eu sou todo teu, e depois se levantar e ir embora. É uma mentira. O significado foi frustrado. Aquilo era uma ilusão passageira. Fazer sexo antes do matrimônio é não entender também o que é o matrimônio. Porque a maior parte das pessoas acha que o matrimônio é simplesmente uma formalidade jurídica, quando o matrimônio, na verdade, é uma aliança da vida inteira. E o que é uma aliança da vida inteira? Se nós quisermos entender o matrimônio, talvez tenhamos que deixar de lado os coraçõezinhos cor-de-rosa, os cupidos e os romances, e olhar para o matrimônio como aquilo que ele é, uma espécie de aliança semelhante a uma aliança militar, uma aliança de sangue, uma aliança que diz: eu morro, mas eu não trairei você. Posso morrer, mas não abandonar essa nossa aliança. O matrimônio é uma aliança espiritual que envolve a vida inteira. Eu me entrego por inteiro àquela mulher, ela se entrega por inteira a mim. Então nós precisamos no matrimônio o quê? Amar o outro, apesar do outro. Apesar de você, eu não largo você. Apesar de você ser quem você é, eu não te abandono. Eu darei minha vida para ver a sua felicidade. E abre parênteses, felicidade para nós cristãos quer dizer chegar no céu. Ou seja, só existe verdadeiro amor e amor profundo entre um homem e uma mulher quando os dois sonham com a salvação do outro. Ou seja, quando os dois sonham
que um dia estarão na felicidade eterna. Querer amar uma pessoa é querer a salvação dela. Amar uma pessoa é querer vê-la no céu. O resto é amor menor, o resto é amor ainda imperfeito, o resto é amor que ainda não chegou lá. Você quer que eu tenha saúde aqui nesse mundo? Ótimo, isso é amor, já, mas não é o amor maior que você possa desejar, não é o bem maior que você possa desejar para mim, e portanto não é o amor maior. O amor maior é quando você se doa para que eu seja salvo. Portanto, dentro da realidade matrimonial existe também o desejo, o sonho, o projeto de ver a pessoa que eu amo no céu, junto de Deus, numa felicidade que eu não sou capaz de dar, mas pela qual eu sou capaz de me doar. Isso é matrimônio. Então, vejam, se perguntar por que é que não pode sexo antes do casamento, uma vez que você vê o que é o sexo e uma vez que você vê o que é o casamento, é quase uma pergunta sem sentido. Está entendendo? Só faz a pergunta do que por que é que eu não posso fazer sexo antes do casamento quem não entendeu o que é o sexo humano e quem não entendeu o que é o casamento. Mas se você, na sociedade atual, pensa no casamento somente como uma formalidade jurídica de um papel ridículo que não significa nada, e você pensa o sexo como gratificação sexual, é evidente que você não entende por que é que seja proibido, né, você ir para a sua namorada e viver ali o sexo como quem está na área de lazer, né? Nós estamos no play center, entende? Vamos para a montanha russa, é a mesma coisa. É um momento que dá um friozinho na barriga, pronto, olha que beleza. Se sexo para você é isso. Só que o sexo vivido assim é pecado. E é pecado porque Deus é um estraga-prazeres e proibiu? Não, é pecado porque faz mal. O veneno faz mal mesmo que haja um rótulo decretando que ele é veneno ou não. Não é a convenção da sociedade que vai dizer o que nos faz mal. É a nossa natureza que diz o que nos faz mal. Se a sociedade inteira votar unanimemente que veneno não mata, veneno continuará matando. Se a sociedade inteira achar que sexo sem matrimônio não faz mal, vai continuar fazendo mal. Agora, eu preciso também falar uma coisa a respeito de sacramentalidade do matrimônio, para a gente entender a coisa até o fundo. Gente, sempre houve na sociedade humana, antes da vinda de Cristo no mundo, sempre houve um domínio de Satanás. Se vocês forem ver no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ainda vivia a moralidade sexual de forma muito imperfeita. Basta ver, por exemplo, que os patriarcas todos tiveram várias mulheres, né? Jacó teve 4, 2 irmãs e as 2 escravas. Então, Davi tinha um harém, Salomão também. Então, é evidente que a moral sexual no Antigo Testamento ela ainda é imperfeita. Mas no Antigo Testamento,
nós ainda estamos sob o domínio de Satanás, quer queira, quer não. Deus já está agindo para salvar o seu povo, Deus já está agindo para resgatar o seu povo, já existe aliança, Ele já deu a lei, Ele já mandou os profetas, Ele já deu o culto, do templo de Jerusalém. Deus já fez muitas coisas, mas essas muitas coisas que Deus fez eram somente sombra das realidades futuras. Foi quando Jesus veio que Ele pôde declarar: eu vi Satanás cair como um raio. E então, esse mundo que estava subjugado debaixo do peso de Satanás, o príncipe desse mundo, foi libertado pelo sangue de Cristo na cruz. É importante a gente entender isso. E então nós começamos, de 2000 anos para cá, nós começamos o chamado tempo da luta. Está entendendo? Antes nós vivíamos o tempo da escravidão. A Páscoa que nós celebramos é a passagem da escravidão do mundo inteiro debaixo do domínio do faraó, Satanás. Pelas águas batismais nós nos tornamos livres. Só que acontece o seguinte: o povo de Deus, isso são imagens do Antigo Testamento, mas que iluminam nossa realidade hoje. O povo de Deus, que saiu da escravidão de Satanás no Egito, antes de cruzar o Jordão e entrar na terra prometida, onde corria leite e mel, teve que vaguear durante 40 anos no deserto. Esse é o tempo que nós vivemos. Nós vivemos o tempo da luta, em que já fomos libertos, mas ainda não entramos. É o tempo da provação e do desafio, de Meribá e de Massá. É o tempo em que o povo reclama de Deus. É o tempo em que Deus dá o maná, a Eucaristia, mas nós dizemos: é muito pouco. É o tempo em que Deus nos alimenta com codornizes, mas o povo reclama e diz: nós estamos enfarados desse alimento. É o tempo em que Deus nos dá todos os meios e recursos para nós vivermos e atravessarmos esse longo deserto para chegarmos na terra prometida, mas nós somos gente cabeça dura. Portanto, nós estamos vivendo o tempo da provação, o tempo da luta. E para este tempo da luta, Deus inventou uma coisa chamada sacramentos. Os sacramentos não existiam no Antigo Testamento. Os sacramentos não existiam quando nós éramos escravos no Egito de Satanás. Os sacramentos existem, o maná existe, as codornizes existem, a água que brota do rochedo existe, entendeu? Está entendendo os símbolos que eu estou usando? Tudo isso existe para a caminhada do povo no deserto, ou seja, Deus nos dá os sacramentos para nós caminharmos neste tempo de luta. E o matrimônio é isso, é um sacramento. Vejam, gostaria de fazer vocês considerarem o seguinte, entenderem o seguinte: existem 3 tipos de santidade que a gente poderia olhar no mundo. Existe a santidade no sentido de que Deus está presente em todas as coisas, portanto tudo é, de alguma forma, santificado por Deus. É a presença de Deus por aquilo que nós chamamos de imensidade. Entende? Deus está presente lá na Praça da República, sim. Como? Por imensidade. Entenderam? Ou seja, Deus é tão grande que Ele está em todos os lugares. É a presença de Deus por imensidade. Então, o mundo tem uma presença santa de Deus,
por imensidade. Só que existe uma segunda forma da presença de Deus. É aquilo que nós podemos chamar de santidade subjetiva. As pessoas santas, as pessoas que se entregam a Deus, as pessoas que amam a Deus, as pessoas que realmente se doam, as pessoas que vivem essa profunda aliança de amor para com Deus, essas pessoas que vivem na graça de Deus, essas pessoas vivem uma presença de Deus, que nós podemos chamar de santidade subjetiva. Pecou, foi para o prego, né? A presença de Deus diminui, no sentido que a santidade da pessoa diminui, né? Então essa santidade subjetiva, ela sobe e desce. É claro que essa santidade subjetiva, ela em Maria é perfeita e imaculada. Em Jesus é perfeito, porque o coração dele é sacratíssimo. Nos santos, né, tem a sua santidade. Em nós aqui que estamos lutando é um sobe e desce, né? Cai e levanta. Mas existe uma terceira forma de santidade. É a chamada santidade objetiva, que foi uma invenção de Deus para esse tempo da luta. Chama-se sacramentos. É uma santidade que não depende de mim. Se a presença de Jesus na Eucaristia dependesse da santidade do ministro, nós estávamos lascados. Se para você receber Jesus Cristo, Deus glorioso e bendito, no sacramento do pão e do vinho, dependesse do padre ser santo, dependesse do padre ser imaculado, dependesse do padre estar em estado de graça, meu querido, minha querida, estamos lascados, né? Se você, para receber o perdão dos seus pecados, dependesse do padre estar perdoado, você estava frito. Você não sabe como é que o padre está na hora de celebrar o sacramento da reconciliação. Ele está te lavando, mas ele mesmo pode estar sujo. Isso chama-se santidade objetiva. Isso quer dizer que você, que é batizado, você tem uma santidade objetiva. Pequei, muito bem, mas existe uma santidade objetiva em você, porque o Espírito Santo está em você. Existe algo real, concreto, uma presença divina que marcou você com um selo que nem Satanás é capaz de arrancar. Nenhum pecado seu irá fazer com que você deixe de ser filho de Deus. Nesse sentido de santidade objetiva, o sacramento do batismo. Tendo em consideração essa explicação teológica aqui dos sacramentos, que é uma santidade objetiva, o que é o sacramento do matrimônio? Ora, é evidente que esta doação total, completa e perfeita entre um homem e uma mulher, para nós pecadores marcados com pecado original, é impossível subjetivamente. Não conta. É o nosso sonho. Nós gostaríamos de ter a amada que se doa completamente, o amado que se doa completamente. Só que está em falta, né? Acabou o estoque. Por quê? Porque a aliança entre um homem e uma mulher, embora seja uma aliança em que eu digo, eu derramo o meu sangue, mas não traio você, eu não te deixo, etc e tal,
é uma aliança que só pode ser vivida e celebrada numa realidade chamada perdão. Não tem como. Enquanto santidade subjetiva, portanto, o matrimônio deve ser vivido no cai e levanta, típico da nossa vida, do nosso dia a dia. Ou seja, o matrimônio, ele é uma realidade em que nós precisamos nos perdoar mutuamente, porque senão o negócio não vai para frente. Mas, e aqui que está a beleza, existe uma santidade objetiva no matrimônio, em que eu recebo de Deus o dom da graça para esta fidelidade, apesar da minha infidelidade. Entendem? Quando eu digo que o matrimônio cria um vínculo indissolúvel, olha só a palavra, né? Indissolúvel. Quer dizer que não tem solvente que vai desvincular esse negócio. O único solvente que desvincula o matrimônio chama-se morte. Até que a morte os separe. Puf, acabou. Mas até a morte. Vejam, existe ali um vínculo, uma santidade, uma ligação, um compromisso, uma aliança que não se desfaz apesar de mim. É claro que este vínculo e essa aliança já existia no casamento natural, ou seja, o primeiro homem e a primeira mulher, quando se uniram em casamento, eles não estavam celebrando um sacramento, já havia um vínculo natural. Mas este vínculo, quando Jesus Cristo elevou o sacramento do matrimônio, elevou a realidade do matrimônio ao nível de sacramento, esse vínculo adquiriu uma estabilidade muito maior, de tal forma que nenhum poder humano pode desfazê-lo. Isso é um dos grandes dramas dos juízes nos tribunais eclesiásticos, que o juiz tem que ter sempre diante dos olhos o fato de que ele não tem poder de desfazer o casamento. Ele só deve investigar para saber se o casamento aconteceu ou não, mas ele não vai cortar o casamento no meio. Ele não vai desvincular. O casamento é casamento. Se valeu, valeu. Entende? Se o casamento aconteceu, ele aconteceu. E ninguém vai desfazer aquilo. Então, quando a gente entra num tribunal eclesiástico, é um tribunal que tem como finalidade investigar se o casamento houve ou não. Ou seja, se aquelas pessoas casaram ou se elas continuam solteiras, apesar das aparências de casadas. Porque pode acontecer que você vai dentro do padre, faz uma celebração, tira foto, faz tudo, etc e tal, tem lua de mel, vive 50 anos com a pessoa, tem 10 filhos e na verdade continua solteiro. Por quê? Porque faltou alguma coisa ali na celebração. Você acha que casou, mas não casou. Então o tribunal ele investiga isso. Ninguém fique com escrúpulos, né? Agora, será que o meu casamento valeu? Porque não é esse o problema, né? Aqui é uma questão para as pessoas que têm alguma razão para duvidar, tá? Bom, amarrando tudo o que eu disse hoje, vejam que não tem como nós falarmos a respeito do sexo pré-matrimonial enquanto pecado de fornicação sem nós entendermos a verdadeira natureza do sexo humano
e a verdadeira natureza do matrimônio, enquanto instituição humana, mas também enquanto sacramento divino. Enquanto realidade humana, que é o sexo humano ele sempre tem um significado. Esse significado pode ser desagregador ou pode ser um significado de comunhão, que torna a pessoa mais íntegra, torna a pessoa mais harmônica, torna a pessoa melhor, ou seja, algo que é positivo. Ora, o sexo, que por si mesmo, no sexo humano, tem sempre o significado de uma doação total, quando ele é vivido numa doação parcial, ele é necessariamente desagregador. Por quê? Porque ele torna-se uma mentira. Eu me dou todo e depois eu pego de volta. Eu dou presentes para a pessoa abre um sorriso, fica eufórica, sobe pelas paredes de alegria, mostra para todo mundo, olha o presente que eu ganhei. No final da festa eu pego o pacote e levo embora para casa de novo. Ou seja, pior emenda do que o soneto, né? Antes eu não tivesse dado. E é por isso que o sexo antes do casamento só abala o relacionamento dos dois. Abala. Por quê? Porque a própria natureza da mentira coloca uma dúvida na relação. Fica a pergunta: será que essa pessoa me ama? Ou ela só usa o meu corpo? Entendem? Então, quando casais e namorados querem segurar o relacionamento fazendo sexo, eles não entendem que na verdade o que eles estão fazendo é abalando o relacionamento. Ah, porque se eu não fizer sexo, como que eu vou segurar? Gente, o sexo não segura nada. Se o sexo segurasse um relacionamento, esse mundo não tinha divórcio. O sexo não segura nada. E depois veja que coisa perversa, isso acontece geralmente pelas mulheres, né, coitadas. Elas caem nessa armadilha. Elas criam a ilusão de que irão segurar o seu namorado, noivo, marido, pela sua beleza física e capacidade de atratividade sexual. Ah, coitada! Por isso esse desespero hoje em dia, que ninguém quer mais envelhecer. Ninguém quer envelhecer, o negócio é entende? Porque só tem um jeito de segurar o homem em casa, é se eu continuar uma menininha enxutinha. Agora, o diabo é assim, né? Ele cria a ilusão, mas não dá um espelho para a pessoa. Outro dia eu estava atravessando aqui uma avenida, no semáforo atravessa na minha frente uma senhora que devia estar beirando os seus 100 quilos, né? Com uma roupa daquelas segunda pele, né? Colã, totalmente. Tudo coordenado. O sapato coordenado com a... Não é calça, como é que chama esse negócio? Hein? Leg, que chama? Coladinho assim? Leg? Então, sapato com um salto dessa altura, coordenado com a leg, coordenado com a blusa colã, né? Com aquelas várias camadas de pneu assim dobrando, e coordenado com a bolsa e um belo óculos escuro. E ela então atravessou na minha frente. Eu disse: é a morte de férias. O que será isso, meu Deus? Eu agora entendo os monstros que São João descreve no Apocalipse.
Mas será possível? E uma mulher com idade já, seus 40, sei lá quantos anos, 50, não sei, não dá para avaliar, mas não era mais uma menininha? Mas misericórdia, Satanás cria a ilusão, mas não dá espelho para as pessoas, né? Ele não dá espelho. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto. Entendeu? Mas, gente, pelo amor de Deus, um pouco de modéstia, de entender, e confiança no valor, no seu valor interior, que você não vai segurar a pessoa pelo seu corpo, você vai segurar pelo valor daquilo que você é. A mesma coisa os rapazes, de outro jeito, que acham que irão segurar a mulher pela sua potência sexual. Meu filho, você não acha que pode acontecer de você envelhecer? Ou você acha que você vai ficar, né, nessa capacidade sexual 100% a vida inteira? Tal é a necessidade de desempenho sexual nos jovens, tal é a cobrança em cima dos jovens, que está aumentando cada vez mais a impotência masculina. Rapazes que não tinham nada, não tem problema nenhum, menino com 15 anos de idade usando Viagra. Por quê? Porque aumenta o desempenho sexual, aumenta a performance, entendeu? Então a parceira fica entusiasmada e ele não consegue mais ter uma relação sexual sem o Viagra, porque ele se sente inseguro. Isso é um fenômeno atual. Meu irmãozinho, sabe, esse nível de testosterona vai baixar um dia, sabe? Você não vai ser mais isso tudo. Mas não, a gente fica exigindo da natureza humana uma coisa que ela não tem para dar. Então, aqui que está a coisa. É o significado do que é o sexo. E por outro lado, o matrimônio. Que significado tem o matrimônio? É uma aliança. É um pacto de sangue, de fidelidade e de doação total, que nós não damos conta por causa de nossa pecaminosidade. Então vamos tentar viver o matrimônio numa santidade subjetiva. Caiu, levanta, né? Santidade pessoal. Vamos tirar a palavra subjetiva, que pode ser parece meio depreciativa, né? Uma santidade pessoal. Mas saibamos que existe o auxílio da graça de Deus, uma santidade objetiva do dom do sacramento do matrimônio. Deus vem em nosso auxílio e nos ajuda na fidelidade. Ele é fiel em nós, mesmo quando nós não damos conta da fidelidade. Ele é fiel em nós e Ele vem em nosso encontro. Ora, se eu sei então o que é o matrimônio e sei o que é o sexo humano, não o sexo animal, aí a pergunta de se é possível o sexo fora do matrimônio se torna quase que ociosa. Uma pergunta que perdeu sua razão de ser. A pergunta é: qual é a ligação entre sexo antes do casamento e a cultura de morte do aborto? Não é? Veja, o aborto, ele é um sintoma na nossa sociedade que demonstra uma doença espiritual profunda que diz o seguinte: eu quero o meu conforto pessoal, mesmo que para isso você tenha que pagar com sua vida. É exatamente o contrário do amor. Ou seja, eu não quero sair da minha comodidade, eu não quero o desconforto de criar uma criança, eu não quero o desconforto de ser mãe, eu não quero ser atrapalhada na minha vida egoística, e você vai pagar com isso com a sua vida, com a sua vida.
A criança paga com a vida dela o conforto da mãe. Isso é o contrário do amor. O amor diz: eu estou disposto a entregar minha vida para que você seja, para que você exista. Não é? Esses dias eu atendia uma pessoa em confissão que já está no 4º, 5º filho, e a pessoa dizia assim: padre, nós não queremos usar os métodos artificiais, queremos somente usar os métodos moralmente lícitos para sermos um bom casal, cristão, etc, etc. Mas eu estou com um certo problema agora de desordem no ciclo menstrual, e como é que eu faço? Eu estou com medo de engravidar. Eu perguntei para ela: qual é a idade do seu filho menor? Esse problema hormonal veio porque eu acabei realmente de ter uma gravidez. Eu estou com uma criança de 7 meses em casa. Muito bem. Olhe para o rosto da sua filha recém-nascida e pense seriamente se você tem alguma razão fundada para ter medo que ela exista. O medo desaparece. Quando as pessoas têm nome, endereço, rosto, história, o filho, a filha, se torna alguém que eu amo. Agora, não é o filho hipotético do futuro, entendeu? Quando o filho é uma hipótese, você fica com medo. Mas quando o filho é uma realidade, não tem por que ter medo. Você ama, o medo desaparece. Olhe para o rosto da criança recém-nascida e diga: meu bem, eu tive medo que você existisse. E você vai ver que aquele medo seu era absurdo, porque ela agora é uma realidade. E depois: mas padre, como que fica para educar tantos filhos, etc. Gente, cesta básica, né? E a vida na sua normalidade não é nenhuma tragédia. A tragédia é que realmente, tendo muitos filhos, eu não terei mais férias em Cancún. Entende? Não vou poder trocar de carro todos os anos. Não vou poder fazer férias, porque não dá para levar a tropa inteira. Entende? Então, as coisas ficam complicadas. Veja que a nossa cultura atual é uma cultura extremamente incoerente. Nós desprezamos o vínculo matrimonial para agora supervalorizar o vínculo da pensão alimentícia, como se isso consistisse em paternidade. Paternidade é um negócio muito mais sério do que isso, não é? Existe, infelizmente, nas periferias da nossa cidade, a indústria da pensão alimentícia, ou seja, meninas cujo sonho de consumo é engravidar de um homem mais rico para poder receber a pensão. E ela faz 4 ou 5 filhos para receber 4 ou 5 pensões de 4 ou 5 homens diferentes. Isso parece absurdo, mas tem. Então, o que acontece? O recurso aos testes de DNA para fazer com que os homens assumam sua responsabilidade é um paliativo de um problema que precisaria ser resolvido numa realidade chamada matrimônio. Ou seja, é evidente que uma vez que o estrago está feito, assuma-se a responsabilidade. Só que acontece o seguinte:
por mais severas que sejam as leis para essa questão de responsabilidade, de paternidade responsável, é sempre uma lei ineficaz, porque ela não está vinculada àquilo que é a instituição criada por Deus para a paternidade responsável, chamada matrimônio. Sim, mas veja, o pecado original está nos dois, entende? A sem-vergonhice está nos dois, e nesse sentido os dois gêneros são solidários na safadeza, entende? Não dá para a gente dizer que um é mais do que o outro. Vou lhe dizer que, infelizmente, a revolução sexual feminina prestou às mulheres um péssimo serviço. As mulheres, alguns anos atrás, a gente podia dizer que as mulheres tinham realmente nesse campo sexual uma tendência de ser muito mais virtuosas do que os homens. Isso era verdade há anos atrás. Hoje eu já não sei mais aquilatar as coisas, entende? Hoje eu já não consigo mais, porque as coisas mudaram de uma forma tão absurda que eu me abstenho de dizer um lado é mais do que o outro. Porque veja só, as mulheres estão ficando tão agressivas sexualmente que está acontecendo um fenômeno estranho chamado impotência sexual masculina. Geralmente os psicólogos e psiquiatras, quando vão tratar a questão da impotência masculina, encontram, em 70% dos casos, a realidade de que a causa da impotência do homem não é o homem, é a mulher. Ou seja, quem precisa de tratamento psicológico é ela, e não ele, porque ela é tão agressiva sexualmente, no sentido de cobrança sexual, que o homem fica impotente. Ou seja, a própria natureza da relação sexual humana, Deus fez o homem para ser mais ativo na coisa, né? E quando você, com a revolução da camisinha, torna as mulheres mais ativas, isso cria uma disfunção nos homens. Não estou jogando culpa em cima das mulheres, entende? Só estou dizendo que as mulheres são as primeiras vítimas disso que estão fazendo com elas. É um produto do homem, né? Geralmente. É um produto da revolução sexual. A mídia, né? Da revolução sexual. Agora que, infelizmente, né, assim, eu poderia fazer uma palestra aqui sobre essa questão do feminismo e a origem marxista do feminismo, do movimento feminista. Ou seja, como a Rússia e a KGB está por trás do movimento feminista ocidental. Entende? Que é uma realidade para destruir a cultura cristã. Entende? Porque é exatamente isso. Ou seja, sempre foi um ponto muito forte, uma coluna vertebral do cristianismo, as mulheres. Entende? Porque era o que mantinha a religião de pé. Quando você quer acabar com a religião, então, com a religião cristã, então você vai e transforma as mulheres em depravadas e devassas, acabou. O cristianismo, entende? Então a coisa é bastante complexa, eu só estou acenando para o problema, mas seria por aí, ok?